Muitas pessoas me perguntam, mas Vitória, como que eu consigo comprovar aquele quarto requisito da Lei Especial de Cidadania Austríaca que permite ali a aplicação para os descendentes de pessoas que sofreram algum tipo de perseguição pelo Partido Nazista? Ou seja, quais os documentos eu preciso para comprovar que o meu antepassado realmente foi perseguido e que essa lei pode ser aplicada aqui para nossa família? Meu nome é Vitória Araújo dos Santos. Desde 2020 eu auxilio famílias na reconquista da cidadania austríaca e hoje nesse vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre quais documentos nós utilizamos para comprovar esse vínculo ali, que é o quarto requisito, que é o necessário para a gente comprovar que existia algum tipo de perseguição direta para aquela pessoa. Esse é um assunto super delicado, mas eu vou tentar trazer aqui da forma mais clara e mais leve como que a gente faz na prática para realizar a montagem aqui desse processo. Para nível de contexto, desde 2020 existe uma alteração de lei, que é o parágrafo 58 da Lei de Cidadania Austríaca, que permite a transmissão dessa cidadania para pessoas que, em regra, não teriam direito a essa concessão pela via tradicional, mas se aplica em caráter de reparação histórica para os descendentes de pessoas que sofreram algum tipo de perseguição pelo Partido Nazista durante a época da Segunda Guerra. Então é dentro desse contexto que essa exceção de lei é aplicada. Ela tem um caráter principal aqui de reparação. Do alemão a gente fala de Wiedergutmachung, que é realmente tentar fazer o bem e que o bem se sobreponha a um mal anteriormente causado. Então essa lei existe nesse contexto. Ela não tem o objetivo geral de ultrapassar todos os limites que existem na cidadania pela via da descendência. Ela tem esse caráter pontual para os descendentes dessas pessoas contempladas, esses sim possam ter aqui a cidadania austríaca, mas num caráter de fato de reparação. Para que essa lei seja aplicada, eu falo que existem 4 requisitos, que eu comentei melhor no meu vídeo anterior. Mas agora a gente vai falar especificamente do 4º requisito, que é o comprovante da perseguição. E como que isso pode acontecer? Bom, no meu trabalho eu vejo aqui diversos tipos de documentos que a gente pode trazer para comprovar que essa perseguição de fato existiu. Mas o que eu gostaria de esclarecer aqui para vocês é que essa lei, por mais abrangente que ela seja, ela tem um caráter de reparação ali especial para a comunidade judaica, porque foi, de fato, na época, a comunidade mais afetada pelos ditames ali do Partido Nazista, que estava no poder na Áustria naquela altura. Então, dentro desse contexto histórico também, nós já sabemos que um judeu que vivia na Áustria, ele não poderia viver livremente, de forma tranquila. Ele estava sujeito ali ao perigo mesmo. Então a sua vida, simplesmente por estar ali, estava em risco em diversos níveis. Então os sobreviventes que deixaram a Áustria, por mais que não existam ali elementos de perseguição direta para aquelas pessoas imigrantes, nós os consideramos hoje em dia sobreviventes, porque conseguiram muitas vezes escapar antes que algum mal direto lhes fosse causado. Por isso, para a comunidade judaica, uma vez que a gente comprova que aquela pessoa, aquele imigrante, pertencia à religião israelita, isso já é utilizado como caráter suficiente para o fundado receio a uma perseguição. Porque se não houvesse isso, se fosse de outra forma, essa pessoa continuaria na Áustria, ela não teria imigrado. Por isso que é entendido dessa maneira. Mas existem também documentos muito específicos e que comprovam de forma contundente uma perseguição pelo partido. E dentro dessa gama de documentos existem ali listas de deportados, de enviados para campos de concentração, existem os registros de óbito em campos de concentração, existem as listas e diversos documentos ali memoriais que hoje existem em diversos museus do Holocausto, em diversos locais do mundo, que trazem essa memória das pessoas que infelizmente foram levadas para esses campos e perderam suas vidas ali. Nós temos também documentos mais raros de encontrar, mas que eu já vi diversas vezes, como passaportes
e documentos de nascimento, casamento, em que as pessoas tinham os seus nomes modificados, porque justamente o partido naquela época tinha a intenção de marcar aquelas pessoas para que, se não fosse agora, num outro momento, elas sofreriam ali algum tipo de consequência, digamos assim, simplesmente por existirem. Então os nomes eram modificados. Nos nomes femininos era acrescentado Sara e nos nomes masculinos era acrescentado Israel. Por isso diversos registros civis mesmo daquela época constam, né, tem essa modificação e muitas pessoas ali se chamavam, por exemplo, né, tinham um primeiro nome e Sara, o outro tinha um primeiro nome e Israel, justamente para que essas pessoas fossem mais facilmente identificadas. Então, tendo esse tipo de modificação nos registros, já é uma prova contundente e direta dessa perseguição. Quanto aos passaportes, muitas pessoas tiveram passaportes cancelados ou marcados mesmo com símbolos tanto da suástica e símbolos com um J, um grande J vermelho, que também marcava aquela pessoa como pertencente à religião judaica. Então, isso são documentos que trazem para nós de forma explícita, contundente, que existiu ali uma perseguição direta para aquele indivíduo. Esses documentos nós usamos como prova aqui no processo e eles já nos trazem muita segurança na confirmação desse direito, porque realmente é o elemento, é o requisito da lei que é mais sensível. Então nós, ao comprovarmos, né, que existia de fato essa perseguição, é muito contundente, é muito certeiro de que a cidadania será confirmada, porque justamente está ligado à razão de existência dessa lei, que é reparar o mal causado. Então, comprovando isso, nós temos o principal elemento necessário para a confirmação dessa cidadania dentro dessa lei do caráter especial. Perfeito, essa documentação que eu mencionei é realmente quanto à documentação do imigrante, para que a gente comprove o quarto requisito ali estabelecido pela lei para transmissão da cidadania. Mas no conjunto completo de documentos, não basta somente essa documentação comprovando a perseguição. Nós temos que comprovar tanto os outros requisitos da lei, quanto a data de imigração, a cidadania da pessoa, sua residência na Áustria, e quanto aos demais descendentes também, porque precisamos comprovar ali que você, né, o interessado na cidadania, é descendente dessa pessoa que sofreu algum tipo de perseguição. Por isso se aplicam aqui todos os documentos do processo tradicional, nascimento, casamento, óbito, as reservistas dos homens aqui da família, profissões. Esse é um processo que ele demanda uma documentação muito mais complexa, bastante robusta, com relação a toda a família, não somente quanto ao imigrante. Por isso, tenha sempre muito cuidado ao montar essa documentação, confira se os documentos estão completos ali, se você trouxe todas as informações necessárias para o processo. E lembrando que esses documentos, que naturalmente serão brasileiros, precisam passar por um processo de legalização, para que eles sejam apresentados na Áustria. Então, é sempre necessário a apostila de Haia e tradução juramentada para o alemão, de todos esses documentos que estão em português e que vão ser apresentados na Áustria. Agora, tenha você a documentação completa ou não, mesmo que você já esteja na fase de busca, saiba que eu estou aqui para te auxiliar também nesse processo. Eu já trabalho com o processo de cidadania austríaca desde 2020, já auxiliei dezenas de famílias na confirmação desse direito e hoje no Brasil eu acredito que eu seja a única advogada habilitada a ter uma procuração nesse tipo de processo e realizar realmente todo o acompanhamento, desde a busca dos primeiros documentos, toda a legalização dos documentos, o protocolo via procuração e o acompanhamento de todo o andamento, mesmo lá na fase de análise no MA35 em Viena. Por isso, tenha você os documentos ou não, eu estou aqui para te auxiliar em todos os detalhes desse processo, que é um processo tão importante, que tem um caráter tão necessário, que é esse de reparar o mal causado anteriormente para aqueles judeus austríacos. Então saiba que eu estou aqui para te auxiliar em cada detalhe desse processo, até a conquista do seu direito. Não deixe para fazer isso sozinho. É um processo muito detalhista. O jogo de documentos é muito dispendioso. Então, se você comete algum erro ali, isso pode prejudicar a conquista do seu direito. Então, muitas vezes é necessário ter um olhar técnico
para direcionar ali as informações, direcionar a montagem dos documentos para que você conquiste de forma muito mais rápida e certeira esse direito que é tão latente e tão importante. Meu nome é Vitória Araújo dos Santos, espero que tenha gostado do vídeo, que tenha acompanhado agora até o final, e caso reste ainda alguma dúvida, por favor deixe nos comentários para que eu saiba que o que não ficou bem explicado e possa trazer nos próximos vídeos.